Componente curricular História, professora Regiane Pedrini Fischer. Tema da aula de hoje: Introdução aos estudos históricos. No decorrer do tempo, ocorrem transformações nos lugares e no modo de vida das pessoas. Alguns aspectos, porém, permanecem semelhantes de uma época para outra. Nos estudos históricos, procuramos analisar e compreender essas transformações e também as permanências. Vivemos atualmente em uma sociedade tecnológica, em que as transformações ocorrem com grande rapidez e diariamente somos bombardeados por uma enorme quantidade de informações. Nessa sociedade consumista, em que tudo rapidamente se torna velho e ultrapassado, vivenciamos um presente sem historicidade, desconhecendo os vínculos existentes entre o presente e o passado. Esse desconhecimento histórico torna mais difícil compreender e questionar a realidade em que vivemos. Diante dessa situação, adquire cada vez mais importância o papel do historiador e do professor de história. A análise das transformações que ocorrem nas sociedades constitui a essência dos estudos históricos e, por isso, estudar história torna os alunos mais capazes de processar o grande volume de informações que recebem e convertê-lo em conhecimento. Dessa forma, os alunos se tornam mais críticos e terão melhores condições de entender as transformações sociais e como elas afetam nossas vidas. Precisamos observar o passado e identificar as mudanças e as permanências ocorridas ao longo do tempo. Esse processo nos ajuda a refletir sobre várias questões, como o momento histórico em que vivemos, nossa participação na dinâmica da sociedade e nossas possíveis contribuições para o futuro. O que é história? O que a história estuda? O que nós vamos estudar nas aulas de história? Para que eu preciso estudar história? Estes são alguns questionamentos que irão acompanhar o nosso trabalho durante esse ano letivo. Mas afinal, o que é história? A história é a ciência que investiga as experiências humanas ao longo do tempo. Tudo que foi produzido pela humanidade faz parte dos estudos históricos, como as ideias e as diferentes formas de viver, diferentes formas de construir objetos, formas de morar, formas de se organizar coletivamente, formas de trabalhar, formas de se alimentar, de se comunicar, entre outras. Ao observarmos as experiências humanas no decorrer do tempo, percebemos que existem muitas culturas e maneiras de viver, de organizar o cotidiano, diferentes formas de ver o mundo. A noção da diversidade cultural nos ajuda a respeitar as singularidades de cada povo, grupo social ou comunidade e as diferenças que existem entre eles. Qual o objeto de estudo da história? Nós vamos ter aulas de história. O que nós vamos aprender nessa disciplina, nesse componente curricular? Então, vamos imaginar que a escola é como se fosse um armário. Vamos fazer essa comparação. Um armário cheio de gavetas.
Cada gaveta equivale a uma disciplina, a um componente curricular. Então, por exemplo, se eu abrir aqui a gaveta de matemática, o que vem na sua mente, aluno? O que nós vamos estudar nas aulas de matemática? O que vamos aprender nas aulas de matemática? Ah, professora, nessa disciplina nós vamos aprender a resolver problemas, diferentes tipos de operações matemáticas, vamos aprender sobre geometria, diferentes algarismos. Aula de ciências, vamos abrir outra gavetinha. Ah, na aula de ciências, nós vamos aprender sobre o corpo humano, vamos aprender sobre meio ambiente, vamos aprender sobre doenças. Aula de português, vamos abrir outra gavetinha. Ah, nas aulas de língua portuguesa, nós vamos aprender diferentes gêneros textuais, vamos aprender a conjugação de verbos, vamos aprender sobre literatura. E na aula de história, vamos abrir a gavetinha de história. O que vem à sua mente? O que nós vamos estudar nas aulas de história? Então, a história, ela estuda as ações dos seres humanos em diferentes locais, em diferentes épocas. Muitas pessoas, quando nós falamos a palavra vamos estudar história, já se remetem ao passado. E é um passado cheio de mofo, né? Como se fosse algo muito distante de nós. Mas nas aulas de história, nós vamos sim conhecer o passado, conhecer como as pessoas que viveram antes de nós, né? Como elas sobreviviam, seu modo de vida, sua cultura. Mas, ao mesmo tempo, a gente estuda o passado para compreender o tempo presente. Infelizmente, nós vivemos num mundo muito acelerado. E essa aceleração nos faz, enganosamente, supor que as coisas sempre foram assim. Mas nem sempre o que nós entendemos como verdadeiro, como normal, foi usual no passado, né? Costumes que nós temos hoje podem não ser costumes do passado. Então, nós estudamos o passado para compreender o tempo presente, compreender os caminhos que nos trouxeram até aqui, compreender por que as coisas são assim hoje, no tempo presente. No exemplo do armário, cada disciplina está dentro de uma gaveta de forma isolada, mesmo estando no mesmo armário. Na escola, nossa prática pedagógica, ela nos impulsiona a trabalhar de maneira interdisciplinar, de forma que ocorra um diálogo entre as disciplinas, entre os diferentes componentes curriculares. Então, nas aulas de história, vocês vão perceber que nós vamos utilizar saberes de outras disciplinas. Por exemplo, na disciplina de geografia, vocês irão trabalhar com localização, com o mapa mundi. E na aula de história, vocês vão perceber que nós também utilizaremos esses conceitos, essas habilidades que vocês vão adquirir nas aulas de geografia, porque é preciso se situar no tempo e no espaço. Saber em que local do mundo vivia determinado povo, por que esse povo vivia dessa forma, está relacionado com o clima daquela região, com a geografia daquela região. Então, nós vamos utilizar conceitos da geografia, né? Em diferentes temas que serão abordados nas aulas de história, nós vamos dialogar com outras disciplinas. Vamos, de uma forma interdisciplinar, romper com os limites entre as disciplinas escolares e as diferentes áreas de conhecimento. Dessa forma, a gente proporciona aos alunos uma compreensão mais abrangente da realidade e, consequentemente,
a gente possibilita vivenciar uma aprendizagem mais efetiva. Então, nós não vamos trabalhar com essa postura de gavetinhas, né? A professora utilizou esse termo no slide anterior para que a gente pudesse conhecer os campos de conhecimento específicos de cada disciplina. Mas nas aulas de história nós vamos trabalhar de maneira interdisciplinar, tentando buscar nas outras áreas de conhecimento também fundamentos para que nós possamos entender melhor, compreender melhor o passado e o tempo presente. Um dos principais historiadores do século XX, o britânico Eric Hobsbawm, escreveu uma obra intitulada como A Era dos Extremos. E nessa obra, Eric Hobsbawm se debruça sobre essa questão: qual o papel do historiador? Então, segundo Hobsbawm, dá a impressão que hoje os jovens eles crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. É como se houvesse uma destruição do passado, ou melhor dizendo, nas palavras de Hobsbawm, né? Uma destruição dos mecanismos que nos ligam às experiências das gerações passadas. Então, para esse autor, os historiadores, cujo ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes do que nunca nesses tempos. Conhecendo melhor o nosso passado, podemos perceber com mais clareza qual é o nosso papel na transformação da sociedade em que vivemos e a importância da nossa luta por um mundo melhor e mais justo. Nas aulas de história, nós vamos questionar o passado numa espécie de investigação. Nós vamos utilizar algumas perguntas nas nossas aulas, né? Por quê, como, onde, quando, quem, para tentar entender as razões que levaram diferentes povos a viver de uma forma e não de outra. A história é a ciência que investiga as experiências humanas ao longo do tempo. Tudo que foi produzido pela humanidade, pelos homens, mulheres, faz parte dos estudos históricos, como as ideias e as formas de viver, de construir objetos, de morar, de se organizar coletivamente, formas de trabalho, formas de se alimentar, de se comunicar, entre outras. O que são fontes históricas? São todos os vestígios deixados por diversos indivíduos, grupos e sociedades ao longo do tempo, como construções, pinturas, lendas, modo de fazer algo, entre outros. Isso quer dizer que tudo o que as pessoas produzem ou expressam pode ser considerado uma fonte para a construção do conhecimento histórico. Fonte histórica é tudo aquilo que a humanidade produz ao longo do tempo, servindo, portanto, à construção do conhecimento histórico. São pistas do passado que nos ajudam a compreender como era a vida desses seres humanos em outro tempo, em outro espaço, em outra época, em outro lugar. Como exemplos de fontes históricas, podemos citar fonte histórica escrita, sonora, visual, audiovisual, oral e material. Fontes históricas escritas são os registros textuais, manuscritos ou impressos, como documentos oficiais, jornais, revistas, livros, diários, cartas, anotações, entre outros. Fontes históricas sonoras. Podemos citar os registros musicais e gravações em disco,
de vinil, fitas cassete, CD ou em outros meios digitais. Fonte histórica visual. Podemos citar como exemplo fotografias antigas, pinturas, gravuras, charges, caricaturas. São exemplos de fontes históricas visuais. Fontes históricas audiovisuais. Podemos citar os filmes e vídeos. Fontes históricas orais. Podemos citar como exemplo os relatos, depoimentos e entrevistas. Fonte histórica material. Artesanato, escultura, construções, ferramentas, armas, roupas, móveis, brinquedos, podem ser citados como exemplo de fonte histórica material. Nos últimos anos, uma importante fonte de pesquisa tem despertado interesse entre os historiadores, a chamada cultura imaterial. Da cultura imaterial de uma sociedade, podem fazer parte, por exemplo, as tradições, os mitos e as manifestações culturais e artísticas. Por ser constantemente recriada e transmitida de geração em geração, a cultura imaterial não pode ser preservada em arquivos ou museus. No entanto, o registro e a utilização da cultura imaterial contribuem para uma melhor compreensão da identidade cultural de um grupo ou comunidade. No Brasil, manifestações culturais como o samba, o frevo, a capoeira, o bumba meu boi e os modos de fazer acarajé e queijo artesanal são considerados patrimônios da cultura imaterial. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de introdução aos estudos históricos. Nós vamos dialogar ainda mais sobre essa temática e vamos realizar exercícios para fixar esse conteúdo. Então, um abraço para todos, vejo vocês no próximo vídeo.